Até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II. Venha nos fazer uma visita. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio. O IBGE abre inscrições para o processo seletivo em todo o país. Ao todo são 148 vagas. Os candidatos devem ter concluído o ensino médio. O Estado do Rio tem mais de 2.500 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz divulgadas nesta semana. As vagas foram captadas pelo Cine por meio de parcerias da Secretaria de Trabalho e Renda. Uma passagem de carreta de grande porte vai interditar a descida da Serra de Petrópolis na madrugada desta quarta-feira. A operação pode ser cancelada caso não haja condições favoráveis. O Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro, o DRM, vai fazer um mapeamento geológico para identificar áreas com risco de escorregamento em encostas de Petrópolis. Há 12 anos, a cidade não recebe o estudo. O prazo para as inscrições da 17ª Conferência Municipal de Trânsito e Transportes termina hoje, dia 25 de julho. O cadastro pode ser feito pela internet. E já que falamos de trânsito, foi publicado no Diário Oficial de Petrópolis o aumento na passagem para R$ 5,30 no dinheiro e R$ 5,15 no cartão. O diálogo com o objetivo de acompanhar a atuação do CREA em Petrópolis. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando. E a gente aborda já no programa, nesse exato momento, o noticiário. Uma notícia um tanto quanto importante, porque vai ter alteração a partir do próximo domingo na passagem aqui em Petrópolis. O nosso repórter Wellington Daniel já está aqui com a gente e traz essas informações ao vivo. Foi publicado oficialmente agora, né, Wellington, esse reajuste na passagem? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É isso, Richard. O prefeito Rubens Bom Tempo publicou o decreto que aumenta a passagem para R$ 5,30 no dinheiro e R$ 5,15 no cartão Rio Card. E esse aumento já vale a partir de domingo. Então você que utiliza o transporte público, fique atento porque a partir do domingo a passagem vai ficar mais cara. Isso acontece, a gente lembra que apesar de várias críticas da Câmara Municipal, da sociedade civil e da própria população, que utiliza o ônibus todos os dias, Richard, e vê que não é um preço justo. Lembrando então para você que além desse reajuste nos ônibus coletivos urbanos, digamos assim, os executivos também vão sofrer um reajuste. Esse reajuste, lembrando, é de pelo menos 30% do valor da atual passagem. Então, um exemplo só para você que está em casa nos acompanhando. O executivo da Posse, para quem pega aqui no centro da cidade, que é muito utilizado aí, principalmente por fazer um longo trajeto. Atualmente ele tem aí um custo de R$ 8,50. São 30% em cima desses R$ 8,50. Essa passagem deve chegar aí a R$ 11,00 e alguns centavos. Na verdade, Richard, é 30% a partir do valor da nova tarifa básica, mas é o teto mínimo, né? Então, tipo assim, por exemplo, o executivo da Posse, que é um pouco mais elevado esse valor, ele obviamente vai ser mais alto para esse executivo. Então, a gente continua também acompanhando, Richard, porque o decreto foi publicado agora há pouco, saiu o Diário Oficial agora há pouco, a data referência do dia 21, mas só saiu agora no início da tarde. E o prefeito Rubens Bom Tempo, ele fala aqui que ele considerou, inclusive, também o reajuste dos rodoviários, né, que as empresas deram no ano passado, juntamente com o reajuste da cesta básica. Mas nós mostramos aqui, né, nos jornais aqui da TV Correio da Manhã, que eles também consideraram um aumento de cobradores. As linhas estão com cobradores? Esse é um grande questionamento, né?
A gente vê diversas localidades aí sem cobradores, motorista fazendo dupla função, sendo que isso é algo que também gera uma preocupação, porque o motorista não tem atenção total ali no trânsito, pode impactar aí também não só num acidente, mas até na demora da viagem desse coletivo, porque o motorista tem que ficar parando ali, ficando com o ônibus parado por mais tempo, já que tem que ficar dando o troco, né, Wellington? É isso, Richard. E a gente vai continuar acompanhando a repercussão desse aumento. Logo mais no jornal Correio Petropolitano na TV, a gente vai trazer também uma reportagem completa sobre isso e acompanhar aí como que a população agora vai receber, né, definitivamente essa notícia do aumento da passagem. A gente já sabe que essa notícia não é nem um pouco agradável, né? Principalmente quando se trata aí de um serviço ruim, com atrasos e que às vezes leva até a falta de segurança para a população petropolitana. A gente sabe muito bem disso, muitos ônibus aí quando não perdem freio, fumaça no meio do ônibus, enfim. Situação tanto quanto delicada, mas nosso compromisso é informar você que está aí na sua casa. Já, inclusive, comente aí com o seu patrão, com o seu, né, com o seu supervisor, né, e prepara o bolso, porque a partir de domingo, então, tem reajuste, algo que, apesar de ter sido publicado agora em Diário Oficial, a expectativa era que isso já fosse acontecer justamente na virada do mês, para de alguma forma aí não gerar um caos maior por conta dessa quebra aí no meio do mês. Wellington, obrigado pelas suas informações e a gente vai continuar acompanhando esse cenário. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. A gente fala agora sobre o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro, DRM-RJ, que vai fazer um mapeamento geológico para identificar áreas com risco de escorregamento em encostas de Petrópolis. Há 12 anos, a cidade não recebe um estudo desse tipo. O assunto foi tratado em reunião entre o secretário de Estado do Governo, Bernardo Rossi, e o presidente do DRM, Luiz Cláudio Almeida Magalhães, na última segunda-feira. A licitação para a escolha da empresa responsável pelo serviço está marcada para o dia 23 de agosto. A licitação, que tem um valor estimado então em R$ 7 milhões, prevê a contratação de serviço especializado em geologia para realizar a cartografia de risco e escorregamento em encostas no município de Petrópolis. O chamamento público já foi publicado em Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. O mapeamento é considerado de suma importância pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que, de acordo com a primeira Promotoria de Tutela Coletiva de Petrópolis, a informação do DRM devem complementar o trabalho de revisão e atualização do Plano Municipal de Redução de Risco de Petrópolis, que deve ser realizado pelo município. A gente sabe que a Secretaria de Defesa Civil é a responsável por esse trabalho. É importante sim ter esse mapeamento, que ele seja feito com os maiores detalhes possíveis para que a Defesa Civil de Petrópolis, do Estado, tenha as informações realmente importantes e relevantes, não só dos locais que já foram atendidos, né, atingidos, mas também de outros locais. Há risco realmente de algum escorregamento? É trabalhar na prevenção, não apenas no paliativo. A gente torce para que realmente esse mapeamento possa ser feito e, lembrando até, antes mesmo das chuvas de verão do próximo ano. A gente sabe que está um pouco apertado esse cronograma, até porque a licitação vai ser feita só no mês que vem, né, no fim do mês que vem, mas é algo a se pensar. E a gente vai continuar acompanhando esses detalhes. Ainda em Petrópolis, o prazo para as inscrições da 17ª Conferência Municipal de Trânsito e Transportes termina hoje, terça-feira. O cadastro pode ser feito no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br, ou presencialmente na sede da Companhia de Trânsito e Transportes, a CPTrans. Este ano, a conferência tem como tema mobilidade ativa e a integração com o transporte público. Os técnicos da COP e UFRJ irão apresentar os estudos e projetos que estão sendo elaborados por eles e fazem parte do convênio firmado com a Prefeitura por meio da CPTrans. A 17ª Conferência Municipal de Trânsito e Transportes é promovida pela Prefeitura e pelo Conselho Municipal de Transportes, o Comutran. Vai acontecer na Casa dos Conselhos Municipais Augusto Ângelo Zanata, no prédio anexo ao Palácio Sérgio Fadel, na Avenida Queller, aqui no centro de Petrópolis, no dia 29 de julho, das 9 da manhã à 1 da tarde.
Tá aí, então se você quiser participar, abordar esse tema, faça a sua inscrição no site da Prefeitura. Vamos falar sobre Nova Friburgo, porque ainda sobre a questão, por exemplo, de transporte, né? Porque a Prefeitura vai fazer uma licitação para o sistema de bilhetagem eletrônica e o nosso repórter Guilherme Matos vai trazer essas informações para a gente. Uma boa tarde para você, Guilherme. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Exatamente isso, né? No próximo dia 8 de agosto, a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo realizará a licitação sob a modalidade de pregão eletrônico do tipo menor preço global, com o objetivo de contratar empresas especializadas em prestação de serviços para o gerenciamento do sistema de bilhetagem eletrônica, o sistema do cartão, e monitoramento do Serviço Municipal de Transporte Coletivo. O local do edital na íntegra é no site da Prefeitura, www.novafriburgo.rj.gov.br/licitação. E ainda tem os telefones para contato: 22 2522 0661, 2522 0669. Então a licitação será realizada às 10 horas do dia 8 de agosto. A gente vai acompanhar isso também em Nova Friburgo. Lembrando que Nova Friburgo já passou há uns 2 anos mais ou menos por uma situação delicada de transporte público também, que a empresa atuava sem contrato, e isso também era uma grande preocupação da população friburguense. Guilherme, obrigado pelas suas informações e um bom trabalho para você. De nada, Richard, igualmente. Na última quinta-feira, aconteceu na Câmara Municipal de Nova Friburgo a segunda audiência pública sobre o Plano de Mobilidade e Acessibilidade Urbana do município. A reunião aconteceu na Câmara Municipal e foi coordenada pelo secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, Renato de Souza, e durante a reunião foi tratada a etapa do levantamento de diagnóstico. O plano apresentado em abril consiste em uma ferramenta de planejamento para tratar a mobilidade e a acessibilidade nos próximos anos no município, com foco nos pedestres por meio de um manual de calçadas que busca assegurar então acessibilidade e sustentabilidade para pessoas com mobilidade reduzida ou alguma deficiência. O projeto está sendo dividido em 4 etapas e deve custar em torno de R$600 mil. O plano vai ser concluído até outubro desse ano, é a expectativa, e vem sendo debatido junto da população por meio de audiência como essa da última semana. Uma primeira, inclusive, já tinha acontecido em maio deste ano. A nossa equipe também vai continuar acompanhando essa situação, até porque mobilidade é algo que mexe muito com a cidade, impacta muito na cidade e em todos os setores. Então, a gente vai continuar acompanhando essa situação. Petrópolis, que também necessita de um amplo estudo a respeito da mobilidade urbana, não só um estudo, mas ações efetivas também, para que o trânsito na cidade possa fluir melhor, que as pessoas com mobilidade reduzida tenham acessibilidade de fato, assim como as outras pessoas que também têm algum tipo de deficiência. A gente vai voltar a falar sobre Petrópolis e a nossa repórter Leandra Lima vai trazer informações a respeito da coleta de lixo aqui na cidade. A gente trouxe na semana passada as questões relacionadas aí com contrato emergencial de prestação de coleta de lixo, e a Leandra vai trazer então essas informações, a atualização para a gente. Leandra, uma boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde, pessoal de casa. Então, a coleta de lixo em Petrópolis ainda segue sem definições. O final do contrato da Prefeitura com Limpo Serra deixou buracos em abertos até hoje. E uma semana após, a Prefeitura ainda não apresentou um plano do que será feito em relação à coleta de lixo e transporte, também a destinação dos lixos de postos de saúde e o monitoramento lá do lixão inerte em Pedro do Rio. No site da Condep mostra 2 contratos emergenciais com prazo de 180 dias e os 2 são ligados a lixos urbanos. Em relação ao resto, não temos nada, nenhuma confirmação da Prefeitura. Essa é uma situação delicada para você entender, porque o lixo hospitalar, ele é um lixo que você tem que ter uma coleta especial, né? Ele tem que ser todo separado justamente por conta do risco de contaminação. E nesses 2 contratos não há nenhuma informação a respeito dessa coleta.
Então a gente tem questionado aqui a Prefeitura e a Condep a respeito desse tema. Lembrando também, né, Leandra, que a nossa equipe conseguiu apurar até com a própria empresa que a empresa tinha sim interesse em continuar realizando o serviço aqui em Petrópolis, mas em nota a Prefeitura disse que não, né? Sim. Situação difícil, né? Enfim, só pra gente mudar um pouco, acalmar as coisas, tô vendo que ela tá de rosa, já foi assistir o filme da Barbie? Ainda não, mas eu tô querendo ir. Vou juntar uma galera que não foi ver para ir comigo. Tá certo, Leandra. Obrigado pelas suas informações. Nada. Tchau. Para você que está em casa nos acompanhando, olha a situação, né? Voltando a falar um pouco aqui sobre o lixo, a gente vê a falta de interesse da Prefeitura em fazer uma licitação, ou de planejamento, ou de competência para fazer essa licitação, porque a gente sabe que haveria esse contrato que ele ia vencer. A gente tem a falta de interesse da Prefeitura em resolver o problema, porque se a empresa disse que tinha um interesse em continuar com o serviço, por que a Prefeitura não renovou o contrato? Há alguma irregularidade? A Prefeitura precisa ser transparente, porque quando você fala não tinha interesse e a empresa fala tinha interesse, quem está certo e quem está errado? Agora a gente vai questionar a Prefeitura justamente sobre isso. Primeiro, como que vai ser essa coleta dos lixos hospitalares, dos resíduos hospitalares? E por que a Prefeitura não renovou com a empresa, já que a empresa tinha esse interesse? São os questionamentos que a gente vai continuar buscando, trazendo aqui para você. A Prefeitura precisa de ter transparência, porque além de omitir muitas coisas e agora vai mentir também. Então, por favor, a gente vai solicitar uma nota e eu trago amanhã aqui no Correio Petropolitano um debate esse tema, essa questão, para de alguma forma tentar esclarecer os fatos. A gente espera que a Prefeitura responda aos nossos questionamentos. Mudando de assunto, a Mega Sena sorteia hoje 70 milhões de reais, é o prêmio estimado, e as apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite pelo horário de Brasília. As 6 dezenas do concurso 2614 da Mega Sena serão sorteadas nesta terça-feira, a partir das 8 da noite, horário de Brasília, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão pelas redes sociais da Caixa, no YouTube e no Facebook. O prêmio estimado em 70 milhões de reais está acumulado a 6 concursos. Este é o primeiro sorteio da Mega Sena da Sorte, com concursos ainda na quinta-feira e no sábado. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com 6 números marcados, custa R$ 5,00. Uma outra informação importante para você que está nos acompanhando: as pré-matrículas para novos alunos da educação de jovens e adultos UEJA na rede estadual para o segundo semestre de 2023 já estão abertas. Para o processo, o aluno ou o responsável deve acessar o site, anote aí, www.matriculafacil.rj.gov.br, tudo junto, ou ir presencialmente nas escolas, caso possua acesso à internet. Neste caso, basta o candidato ou o responsável escolher a unidade escolar que deseja a alocação que vai ser feita por ordem de conclusão da inscrição, de acordo também com a disponibilidade de vagas. Após a conclusão da pré-matrícula, o candidato vai ter a sua vaga reservada e também vai receber um e-mail de convocação, informando ele então que deve comparecer à unidade até 2 dias úteis para confirmar a matrícula, ou ele perde a vaga. Já na segunda etapa, na escola, será necessário apresentar certidão de nascimento ou de casamento, identidade e CPF, caso possua. É importante lembrar que todos os documentos devem ser originais. Além disso, o candidato também deve levar o histórico escolar ou uma declaração da última unidade em que estudou, constando então a série para a atual qual aluno vai estar habilitado. Caso ele seja menor de idade, o responsável vai precisar apresentar originais e cópias da identidade e CPF. O comprovante de residência com o mesmo endereço, informado na pré-matrícula, é exigido em todos os casos. O candidato ou o responsável que não tem algum dos documentos acima deve preencher um termo de responsabilidade fornecido pelo colégio. As unidades escolares funcionam de segunda a sexta-feira, de 7h30 da manhã até as 8 horas da noite,
com exceções, né, que podem funcionar aí apenas em alguns dos 3 períodos do dia, a depender da região. Para se matricular no EJA presencial, o candidato deve possuir ao menos 15 anos de idade para o ensino fundamental ou 18 anos para o ensino médio. Aproveitando a situação, a gente falou sobre a questão aqui relacionada à Mega Sena. A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com número de inscrição social UNIS, de final 6. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos de idade. Dessa forma, o valor total do benefício pode chegar a R$ 900 para quem cumpre os requisitos para receber os 2 adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com um novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 684,17. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa de transferência de renda do governo federal vai alcançar mais de 20.900.000 famílias em julho, com um gasto superior a 14 bilhões. Neste mês, passa a valer a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Com base no cruzamento de informações, 341.000 famílias foram canceladas do programa por terem renda acima das regras estabelecidas pelo Bolsa Família. O CNIS conta com mais de 80 bilhões de registros administrativos referente à renda, vínculos de emprego formal e benefícios previdenciários e assistências pagos pelo INSS. Em compensação, outras 300.000 famílias foram incluídas no programa em julho. A inclusão foi possível por causa da política de busca ativa, baseada na reestruturação do Sistema de Assistência Social, o SUAS, e que se concentra nas pessoas mais vulneráveis, que têm direito ao complemento de renda, mas não recebem o benefício. Desde março, mais de 1.300.000 famílias passaram a fazer parte do Bolsa Família. Informação importante para você, condutor, viu? Uma carreta de grande porte vai subir a Serra de Petrópolis pela pista da descida. Por isso, haverá uma interdição na madrugada dessa quarta-feira, né? Nessa noite de terça para quarta-feira, de meia-noite até as 4 horas da manhã. Essa operação vai ser realizada porque a carreta, em alguns trechos da subida da serra, ela não consegue passar devido à sua extensão. Então será necessária essa operação. As equipes da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, e também da Concera, concessionária que administra a via, também farão parte dessa operação para acompanhar a situação. A interdição vai ser entre os quilômetros 80 e 102 da subida da serra. Então você, condutor, aí, muita atenção, muita cautela, caso vá pegar a estrada nesse período da madrugada. Lembrando que essa operação pode ser adiada caso não haja condições favoráveis para a operação. A nossa equipe vai trazendo as atualizações para você durante o dia, para não ter nenhum imprevisto na hora aí de viajar. Quem sabe, né? Às vezes a gente sabe que a pessoa precisa ir para o trabalho, ou na capital, ou então vai subir. A gente sabe que estamos no período de férias escolares também, então muita gente viaja durante esse período. É importante ter cautela e atenção no trânsito, viu? Nosso programa vai fazer um rápido intervalo. Na volta você vai acompanhar uma entrevista exclusiva que fizemos nesta terça-feira com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Condensa. Ele fala a respeito sobre a atuação do CREA e também sobre um convênio que seria feito aqui em Petrópolis para mapear e também apontar residências em locais de risco. No entanto, esse convênio não foi realizado e ele fala nessa entrevista o motivo. O intervalo é rápido e o Correio Petropolitano Debate volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando, e aqui ao meu lado nós temos o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Consenza, que vai falar um pouco sobre a inspeção que está sendo realizada aqui em Petrópolis hoje e uma agenda também para outros municípios aqui do interior. Luiz, primeiramente, obrigado pela presença. Queria que você falasse um pouco sobre essa inspeção que está sendo realizada em alguns municípios aqui do interior do Estado do Rio. Nós estamos fazendo isso, a gente vem fazendo ao longo desses 5 anos que eu estou à frente, estamos no segundo mandato, à frente do CREA, mostrando para os profissionais e empresas que o CREA Rio não é do município do Rio de Janeiro, ele é estadual. E com isso nós temos visitado muito, mas muito mesmo, todo o interior do estado. E essa semana ficou por conta da região serrana. Tivemos ontem em Friburgo, tivemos ontem em Teresópolis, hoje em Petrópolis, vamos a Três Rios amanhã, temos reunião em Areal com o prefeito e toda essa região. Mais uma vez aqui, já fizemos evento aqui em Petrópolis. Petrópolis
é praticamente quase continuação do Rio de Janeiro, é muito próximo, né? E viemos muito aqui, e vamos continuar vindo, até o final do mandato nós vamos continuar trabalhando no interior e mostrando para os profissionais das empresas que o CREA tem que estar junto com os profissionais das empresas, não ao contrário como vinha acontecendo. Sempre diziam que o profissional era distante do CREA, eu sempre falei que era justamente ao contrário. O CREA que é distante dos profissionais. E isso a gente tem feito, e graças a Deus, até na última eleição, o interior deu a resposta. Quando aumentou, estava na pandemia, as empresas fechadas, a urna nas empresas, e as empresas onde trabalham 200 engenheiros, 100 e tantos engenheiros, tinha 15 pessoas, o resto tudo em casa. E quando veio os votos do interior, a coisa disparou de 15% para 60 e pouco por cento dos votos, mostrando que a importância que o interior tem hoje para a engenharia. E qual que é o impacto, então, de ter esses municípios, de alguma forma, também integrados com o Conselho Regional? Você comentou sobre essa força, digamos assim, hoje do interior. Qual que é o impacto que esses municípios podem gerar nesse conselho e também na melhoria para os profissionais e para as empresas? Houve uma crise, né? Principalmente depois do nosso judiciário, e eu tive a oportunidade, os CREA da região Sudeste, nós tivemos uma reunião com o vice-presidente da República, que estava no exercício da presidência, que o presidente estava internado, e nós dissemos para ele que houve um erro, na minha opinião, do nosso judiciário, quando ele destruiu as nossas empresas. Eu acho que quem comete irregularidade, ele precisa pagar por isso. Mas quando você destrói as grandes construtoras nossas, e destruiu mesmo, você não destrói a engenharia. E quando você destrói a engenharia, claro que foi destruída a nossa engenharia, que é referência no mundo inteiro, mas quando você destrói a engenharia, e quando eu digo engenharia, toda a área tecnológica, você destrói o país. E isso é que foi feito. Eu acho que quem mais gera emprego no Brasil, e talvez no mundo, são as grandes construções. E as nossas grandes construtoras foram muito abaladas por tudo que aconteceu. E eu acho que o nosso judiciário ele cometeu um erro. Eu falei isso para o vice-presidente da República, e foi uma reunião com todos os CREA da região Sudeste. Nós estamos falando do maior deles, que é São Paulo, e logo a seguir os dois maiores, Rio e Minas. Espírito Santo já é um pouco menor. E quando você destruiu essa área tecnológica brasileira, você destruiu o país. Porque não adianta falar que as grandes construtoras que pegam todas as obras, porque quando ele pega uma grande obra, metade da obra ele terceiriza, mais de metade ele terceiriza para as empresas menores, as empresas menores as pequenas, e aí gera trabalho e emprego e renda para todos os profissionais. Sejam eles engenheiros, sejam eles técnicos, arquitetos, pedreiro, o eletricista, é trabalho para todo mundo. E houve um problema também nesse país, que foi a lei do conteúdo local, que 50% a 60%, tudo que era feito aqui no Brasil tinha que ser feito por empresas brasileiras. E aí, com a derrubada da lei do conteúdo local, a Petrobras, por exemplo, foi fazer tudo em Singapura e na China, gerando empregos em Singapura e na China. E se alguém conhecer, por exemplo, a Brasfel, que é lá em Angra dos Reis, e a antiga Verome, que é um estaleiro muito grande, muito forte, tinha mais de 30 mil trabalhadores. E ele ficou reduzido a 1.000 e pouco. Isso, emprego direto, fora os empregos indiretos daquelas restaurantes, barracas que vendem uma coisa ou outra. Então, é isso que a gente precisa retomar esse crescimento para gerar trabalho e renda para todos os profissionais, morando onde estiver, nos municípios que tiverem, seja no interior ou na capital. Presidente, eu queria que você falasse um pouco também sobre, além dessa atuação do Conselho, só lembrando para quem está nos acompanhando, o CREA funciona aqui de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até as 5:30 da tarde. Eu queria que você falasse um pouco também sobre essa sua agenda, que hoje também segue até a GE Selma, aqui em Petrópolis. O que o senhor pretende abordar nessa conversa que vai ser realizada ainda hoje?
Nós vamos fazer essa visita aí na GE Selma, porque é uma grande empresa aqui em Petrópolis. Lá trabalham muitos profissionais e mostrar a importância que tem uma empresa dessa dentro de um município como Petrópolis. Então, é uma visita de cortesia, onde nós vamos conversar lá com a direção da empresa e até com os profissionais e mostrar para eles, às vezes as pessoas têm uma certa resistência com relação ao CREA, achando que o CREA é um órgão que fiscaliza. Mas quando ele fiscaliza o exercício profissional, é para defender a sociedade. Porque quando você tem um profissional executando uma obra, você tem a certeza que aquela obra tem um profissional que vai ser responsável se algo acontecer de errado. Todo mundo lembra do acidente lá no Flamengo, ou em Rio das Pedras, que caiu aquele prédio. E a gente sabe a importância que tem um profissional, que quando você tem uma obra, tem um profissional, faz a ART, o ART, a anotação de responsabilidade técnica, é um contrato. Se algo for feito errado, esse profissional que é o responsável técnico, ele vai ser responsabilizado. O CREA não tem atribuição, por exemplo, para ver se a obra está sendo bem feita ou mal feita. É igual ao médico. O médico, se por acaso ele for médico, ninguém vai fiscalizar se a cirurgia está sendo feita direito. E nós temos dito muito para os deputados que a nossa lei tem que mudar da engenharia, que hoje é contravenção, não é criminalizado como é o médico. Se ele não for médico, ele é preso, se ele for atender dizendo que é médico. A gente tem dito para os deputados, porque essa lei de criminalização da engenharia, o ano passado completou 20 anos que está na mão dos deputados. Só que o médico, se comete um erro, ele mata só uma pessoa. A engenharia pode matar várias pessoas, não apenas um erro. Então, o que a gente está querendo é a retomada da engenharia nesse país, para retomar o emprego, para retomar o crescimento desse país. Que o crescimento do país depende muito da área tecnológica. Você não tem a dúvida que é a área que mais gera emprego e renda para o cidadão aqui no país. E como que está sendo, por exemplo, então, essa conversa com os parlamentares justamente no objetivo de mudar essa lei e trazer uma nova atualização que, como você comentou, vai ser importante aqui para o país? O que está sendo feito? Primeiro que, quando foi para o Senado, eles arquivaram, sem julgar o mérito, e nós conseguimos desarquivar. Não foi o CREA Rio, foi o sistema todo, Confia-CREA. Foi lá e desarquivou e voltou agora para ser estudado, porque é importante as pessoas entenderem a importância que a engenharia tem. E a importância que tem uma obra ter um profissional, e é isso que a gente quer uma retomada do crescimento do país para retomar o nível de emprego da engenharia. É por isso que a China é o que é, porque dos ministérios da China, quase que 100% são engenheiros. E aqui no Brasil é raro você ter um engenheiro que seja ministro. Deputados federais aqui no Rio, não tem mais nenhum. Tinha um que foi candidato a governador e abriu mão de deputado federal, nós não temos nenhum. E deputado estadual tem 2. É muito pouco. É muito pouco. A gente precisa que tenha mais gente defendendo a engenharia, porque defender a engenharia não é defender a engenharia corporativamente. Defender a engenharia é defender o mercado de trabalho para a população. E é isso que a gente quer visitando o interior, vendo as empresas que tem no interior e ver como a gente pode fazer para botar essas pessoas no mercado de trabalho. Petrópolis tem passado por uma situação delicada, principalmente depois da pandemia e também de tragédias socioambientais, mas ainda assim há 5 multinacionais em Petrópolis instaladas, uma delas, por exemplo, é a própria GE. Queria que você comentasse da importância dessas empresas hoje para Petrópolis, mas mesmo com essas empresas, o setor, de modo geral, econômico, ainda sofre um pouco. Isso também pode impactar para a geração de emprego e renda, e isso também se torna um desafio. E aí o Conselho Regional também se preocupa com essas outras questões que englobam o mercado de trabalho? Inclusive quando houve aqui esse problema, o último problema das chuvas aqui, a Defesa Civil procurou o CREA. Eu ofereci para a Defesa Civil do Estado que eles estavam precisando de engenheiros civis e geólogos.
Eu falei, eu posso fazer um chamamento, pagar uma diária, para que se ele for morador aqui do município, mas a coisa não foi à frente, não tinha problema nenhum. Por exemplo, Friburgo, nós, quando houve aquela grande enchente que morreram mais de 1.000 pessoas ali daquela vez, tivemos engenheiros que foram lá procurar os locais para ver as casas que corriam risco. É uma coisa que a gente ofereceu também aqui para o Estado, aí depois a Defesa Civil, parece, do Estado não veio para cá e a gente acabou não vindo. Mas o que a gente precisa é uma proposta que a gente já fez num outro evento que foi aqui também em Petrópolis. Eu acho que a região serrana do Estado ele precisava ter uma reunião dos prefeitos com o INEA, Defesa Civil. O CREA está à disposição, não tem problema nenhum para isso, para achar uma solução, que a engenharia tem solução para praticamente tudo, para achar uma forma de minimizar os problemas em caso de chuva. Ou a gente vai ter que ficar esperando todo ano que município que vai sofrer a maior consequência o ano que vem. Vai ser Teresópolis, vai ser Friburgo, vai ser Petrópolis novamente. Eu acho que isso que a gente tem que trabalhar antes que a coisa aconteça. Depois que acontece o problema que aconteceu agora, dessa vez em Petrópolis, você tem o problema que houve, fica todo mundo assustado com o que houve, não sei o quê, depois a coisa acalma e se esquece. Não dá para esquecer. Nesse momento é a hora dos municípios da região serrana se unirem, o que nós podemos fazer para que a coisa, não é que vai resolver, mas minimizar o problema. Acho que depende muito do governo federal, sim. Acho que a atribuição do município, e eu falei isso lá para o nosso prefeito do Rio de Janeiro também, eu acho que tem que escolher onde pode ser construído casas para pessoas de baixa renda, em local que sejam seguros, para que, se acontecer um problema, você não tenha vítimas, que a vida não tem preço. A vida não tem preço. Então, o que a gente entende é que os municípios que têm esse problema, como a região serrana, qual o local que poderia ser construído, casas populares, aí tem que ter o governo federal por trás, sim, tá? Tem que ter o governo estadual, mas é lógico que o governo municipal não tem recurso para fazer uma quantidade imensa, bilhares de casa, mas o governo federal, eu acho que é a função do governo federal. Agora aconteceu em São Paulo também. Eu acho que nós precisamos que o governo federal invista em obras de casas populares para o pessoal de baixa renda. A função do município principal é dizer em que local não corre risco. E uma coisa que eu falei também lá no Rio, falei já para aqui também, quando começar a primeira construção em área de risco, ela tem que ser imediatamente interrompida, porque depois que cresce vira um problema social. Eu acho que é isso que a gente precisa tomar as providências antes que a coisa aconteça. Você comentou sobre algumas outras questões também aqui, por exemplo, tecnologia, mas antes de falar justamente sobre esse tema, a gente, ainda aproveitando esse tema do meio ambiente, conversou com várias pessoas e que mostraram que, com o aumento, por exemplo, da alvenaria, né, construções, você cria ali naquela região como se fosse um calor muito grande, né? A temperatura daquela localidade aumenta muito e isso, no futuro, gera consequências com chuvas mais fortes. Como que hoje, aí abordando já a tecnologia, como que hoje o CREA, por exemplo, acompanha a evolução também de construções, das próprias obras, para de alguma forma também minimizar esses impactos? Veja bem, a função do CREA é fiscalizar o exercício profissional, se tem um profissional ou não. Agora, o profissional, quando faz uma construção em algum local, ele tem que seguir as normas da prefeitura. Cabe que nós não podemos paralisar uma obra. Quem pode paralisar uma obra ou é a prefeitura ou a Defesa Civil. Nós temos convênio com algumas prefeituras, que tem prefeitura que ele precisa legalizar umas casas que foram dados terrenos para construção, e quem garante que aquela construção está segura ou não? Através de alguns convênios com alguns municípios que nós temos, a gente faz a RT social, a gente faz um convênio com o município e através desse convênio, a RT, a gente pode botar um valor simbólico, desde que seja a prefeitura que esteja fazendo a legalização, que isso gera renda, inclusive para o município, pode cobrar IPTU, porque hoje você tem uma sonegação muito grande
Tem gente que faz a anotação de responsabilidade técnica e não tem licença da prefeitura, aí só nega para a prefeitura. Tem gente que tem a licença da prefeitura e não faz RT e só nega a RT. A nossa função é saber se aquele evento ali, aquela construção, tem um profissional, que ele vai ser responsável se algo errado acontecer. O que não pode é alguém ficar construindo, isso que você falou é importante, é pessoal de meio ambiente, quando você começa a construir e não é adequado aquele local, cabe à prefeitura dizer o seguinte, não pode construir aí, porque o CREA não pode, de maneira nenhuma, chegar e paralisar uma obra. Nós não podemos paralisar essa obra. Se a prefeitura entender que ali não é o local para construir sem moradia, ela tem que impedir, não dá licença de obra. Não sei se está sendo feito aqui. Tem horas também que as pessoas constroem sem pedir licença à prefeitura. A prefeitura, às vezes, talvez nem saiba que está acontecendo essa não é uma casa, mas não pode deixar ir aumentando. Começou a primeira em local que não deve ser construído, tem que paralisar a obra imediatamente. Depois vem um problema social. Aí vem um vereador, um deputado, sempre querendo defender. Não, mas aí você vai botar o pessoal. Por isso que eu entendo que é função da prefeitura. Agora, a prefeitura tem que ter profissionais suficientes para que faça esse tipo de fiscalização, né? Petrópolis tem esse convênio com o CREA hoje? Não, nós temos a gente até apresentou para o chefe da Defesa Civil aqui uma vez. Agora, nós temos 14 municípios, mais ou menos, que nós já temos esse convênio. E é importante esse convênio. É extremamente importante porque nós ajudamos a prefeitura. Por exemplo, quando a gente vem com a fiscalização do CREA, a gente vem com 5 fiscais, 5 carros, e roda e fica aqui na região. Eles dormem na região serrana. Faz um relatório e entrega para a gente. Com o convênio, a gente pega esse relatório e entrega para a prefeitura. Encontramos essas obras irregulares. Aí cabe à prefeitura dizer, vamos paralisar essas obras ou não. Às vezes é um problema social, ela não quer parar. Mas nós não podemos parar. Mas ainda não temos, não. Inclusive, nós tentamos aqui colocar, uma vez aqui na prefeitura, a questão que existe uma lei federal, que está sendo aprovada ainda, tem uma lei estadual, que isso tem a lei, mas existe uma lei complementar que os municípios têm que ter, que é a auto-vistoria predial de prédios, porque as pessoas não fazem manutenção. Isso é um erro do brasileiro. Ele gosta muito de fazer obra nova, mas não gosta de fazer manutenção. É uma coisa impressionante. Se você vê uma rachadura na parede, o que o proprietário faz? Ele massa e pinta para esconder a rachadura, ele não procura saber se aquilo pode cair um prédio, cair uma casa, ele não faz isso, né? Isso é um dano estrutural, no caso. Exatamente. E também, lá no centro do Rio, então, é impressionante. Problema de incêndios, por conta do problema elétrico. Eu acho que é o maior índice de acidente que tem na parte elétrica. Então, a auto-vistoria é importante para o município, sim, que garante a segurança da população. Inclusive, Barra do Piraí, por exemplo, o prefeito quer fazer urgente essa auto-vistoria, por quê? Lá o prédio são comércio embaixo e residência em cima. E tem uma marquise. E as pessoas estão botando os compressores do ar-condicionado split em cima da marquise, que não é preparada para suportar o peso. O dia que cai, por causa do peso, uma marquise e matar alguém, vai dizer que é fatalidade. Não existe fatalidade e acidente. Alguém cometeu um erro, alguma coisa não foi observada. Se todo mundo cumprir as normas brasileiras, não vai ter acidente, como foi o caso lá da garotada do Flamengo. Foi um absurdo aquilo. Aí mandaram ali, o Ministério do Trabalho mandou a gente ver o que houve, mostrou as fotos, não precisa nem ir lá para ver o que houve. Um erro incrível aquilo lá, sabe? Aproveitando já que a gente comentou sobre essa questão de Petrópolis, você vai também participar amanhã de uma em Três Rios. Queria que você falasse um pouco também sobre o que você pretende abordar em Três Rios também. Em Três Rios nós vamos fazer uma conversa com os profissionais, empresas lá em Três Rios. Para a gente é extremamente importante, tem muitas indústrias lá também, né? E mostrar que o CREA está presente lá em Três Rios, como está aqui em Petrópolis. A diferença que tem de Três Rios para Petrópolis, que em Petrópolis é a nossa regional. A regional é que comanda toda a região serrana. Tá? Então, a sede daqui do
no CREA de Petrópolis, é a sede da regional. Lá em Três Rios tem um funcionário. Aí você vai para qualquer outro, lá em Friburgo tem um funcionário, outro tem um funcionário. Aqui não, aqui tem um grupo de funcionários que comanda toda a região serrana. Então, lá a gente vai conversar com esses profissionais, os nossos inspetores, que representam o CREA no município, e também com o programa Mulher que nós temos. Cada município onde nós temos um posto tem 3 profissionais mulheres que representam as profissionais naquele município. Você comentou até pelos bastidores também um pouco sobre a questão da atuação da mulher dentro da engenharia de modo geral. Você comentou que pretende ampliar também esse número, essa participação feminina. Por que dessa decisão? Porque antigamente a engenharia era uma profissão praticamente exclusiva de homens, né? E as mulheres começaram a tomar conta, porque quando eu fiz engenharia não tinha nenhuma mulher na minha sala. Hoje tem alguns cursos que chega a 40%. Hoje o CREA Rio é o único CREA no país que metade da diretoria são de mulheres. Agora, nós precisamos aumentar o número lá na nossa plenária, que é o órgão máximo do Conselho, assim como é a Câmara de Vereadores para o prefeito, que 94 conselheiros tem 12 ou 14 mulheres, é muito pouco. A gente precisa aumentar essa participação. E nós já fomos premiados, o CREA Rio já foi premiado pelo governo federal, pelo trabalho da questão do gênero, né? E agora o Conselho Federal criou o programa Mulher para todos os CREAs e nós indicamos, hoje nós temos de mulheres aqui no Estado, em torno de quase 100 mulheres representando as mulheres nos diversos municípios. E para a gente isso aí é de extrema importância a participação delas, porque hoje elas estão no mercado de trabalho. E é isso que a gente tem que reconhecer, a importância que as mulheres têm hoje no cenário da engenharia. Para a gente poder finalizar essa entrevista, Luiz, queria que você falasse um pouco, a gente sabe que é seu último ano, né? E queria que você falasse um pouco sobre como vai ser essa transição, o que você pretende passar, por exemplo, para o novo presidente. Me perguntaram isso, né? Nós pegamos um CREA praticamente falido e vamos entregar um CREA hoje sem nenhum problema financeiro, com todas as dívidas pagas, porque nós pegamos 3 problemas sérios lá quando nós chegamos. Primeiro, uma dívida de mais de 70 milhões, do plano Bresser, que foram empurrando com a barriga, me deixaram lá uma dívida enorme. Segundo, a pandemia. E terceiro, a saída dos técnicos. Para vocês terem uma ideia, foi o CREA no Brasil, apesar de São Paulo ser o maior CREA do país, ele perdeu 60 mil técnicos que formaram o seu conselho. O Rio perdeu 96 mil, mais que 50% mais que São Paulo. Então, houve uma perda de receita muito grande, mas nós conseguimos manter isso aí em dia, você não tenha dúvida. Petrópolis, por exemplo, eu estava até conversando agora aí com alguns profissionais aqui de Petrópolis, nós precisamos reativar a associação para ter um conselheiro dentro do CREA. Petrópolis hoje é o 6º município que tem mais profissionais no estado. Dos 92, é Petrópolis, 6º lugar. Ele perde talvez para o Rio, Niterói, Campos, Macaé e eu acho que Nova Iguaçu, ela está em 6º lugar. E a associação foi desmobilizada. A gente está tentando conversar com os profissionais para mobilizar a associação que já teve assento no CREA, tem um conselheiro, é isso que a gente quer reativar aqui. Então, para a gente é uma coisa extremamente importante a participação de Petrópolis dentro do nosso sistema, entendeu? E é isso que a gente quer essa retomada urgente aí, conversar e saber a opinião dos profissionais. Com relação à sucessão, perguntaram isso para mim, eu fiz 12 itens, e logo o primeiro item que eu coloco, eu sempre coloquei isso, primeiro item, continuar a interiorização, para não voltar a ser aquele CREA que acha que o CREA é do Rio de Janeiro, municipal, não é, o CREA é estadual, que aqui se forma profissionais como se forma na região metropolitana do Rio. Aqui tem uma universidade, a Universidade Católica de Petrópolis, que é fantástica, a gente tinha conselheiro deles também, se eu não me engano, até a Universidade Católica, eu não sei se perdeu o assento também, que não apresentou
um profissional, e a associação também não entregou documentação, está sem conselheiro. Nós estamos agora indicando uma conselheira de Petrópolis, mas vindo por outra entidade. E é isso que a gente quer que Petrópolis volte a ser um protagonista do CREA. E é isso que a gente espera, e nós vamos fazer isso sim. Obrigado pela presença, Luiz Antônio, ele que é presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado mais uma vez pela entrevista e por ceder esse espaço para falar um pouco sobre o CREA. Não, é um prazer sempre estar aqui em Petrópolis. Aliás, quando eu era mais adolescente, eu ficava lá de vez em quando de noite, num sábado, falava, pô, o que a gente vai fazer agora no sábado? Vamos tomar um chocolate quente em Petrópolis. Eu vinha muito a Petrópolis, talvez seja uma das cidades que tem uma entrada, a entrada de Petrópolis é uma das mais bonitas do país. Você passa no pórtico, dá de cara com Quitandinha, é uma coisa sensacional, sensacional. Eu acho que são poucos os municípios, né, as cidades brasileiras que têm uma entrada com Petrópolis. Eu vinha muito a Petrópolis, Petrópolis para mim é a segunda casa, e apesar de ser carioca, o pessoal do Brasil todo até brinca comigo, fala, pô, mas você é carioca, você gosta de praia? Não, eu gosto de serra. E, inclusive agora está nesse período, bom para tomar um chocolate quente. Não tenha dúvida. Luiz, obrigado mais uma vez pela presença. E para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo, e você é nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.